Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer aqui a oportunidade da gente estar discutindo questões relacionadas à governança, especialmente dos sistemas de águas do nosso país. Acho que é um tema complicadíssimo, né? Eu vou encerrar a minha palestra aqui trazendo alguns questionamentos relacionados a isso, mas no PCJ, talvez por ser dos comitês mais antigos e com uma certa estruturação já de muitos anos, a gente acabou construindo essa governança de uma forma muito objetiva, né? Porque as discussões que muito se tem, a gente viu nas palestras anteriores aqui, é que você tem sobreposição de funções, de órgãos, de estruturas, sejam públicas, sejam privadas, e que essas coisas todas, às vezes, não se conversam. E esse eu acho que é o grande tema do INCOB desse ano, e a gente tentar encontrar soluções para que essa governança de fato ocorra. No nosso caso, a gente, em função desse conceito, muitas das coisas a gente acaba assim, o comitê tem um poder junto com o consórcio e com as estruturas que fazem parte da nossa coordenação e do nosso controle de recursos hídricos, faz com que a gente tenha alguns resultados. Então, vou mostrar aqui, bem rapidamente, o que são esses resultados e por que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Bom, para quem não conhece, nós somos formados aí por mais de 76 municípios, a nossa bacia hidrográfica, ela compreende Minas Gerais e São Paulo, né? São dois estados, por isso que eu sou presidente do comitê estadual e também do federal, porque engloba os municípios de Minas Gerais. Temos aqui 6 milhões de habitantes, né? E uma estrutura de produção muito importante para todo o Brasil. Aqui são as três, nós tentamos trazer aqui uma lógica de dizer, no conceito de governança, né, quais são os 3 pilares: eficiência, né, eficácia e confiança de compromisso. O que a gente fala sobre isso? A gente fala exatamente isso. A gente consegue criar indicadores e medições de tudo que a gente faz. Isso é fundamental. Se a gente quer ter algum resultado em qualquer estrutura, em qualquer projeto que a gente faz, a gente tem que criar com clareza quais são os nossos indicadores e quais são as metas e resultados que a gente quer. A partir daí, a gente consegue os nossos resultados, que é a eficiência, e acaba tendo a confiança da estrutura, né, da sociedade como um todo, que de fato esses projetos têm resultado. Então aqui a gente fala um pouco sobre isso, né, na eficácia e internalização das nossas metas, na confiança, a participação ativa, e isso é bom que se diga. Eu também vi muita discussão aqui sobre falta de participação dos entes, principalmente da sociedade. Não é o caso. Os nossos comitês, as nossas comissões de trabalho lá são muito eficientes, com representação de todos, dos produtores, dos geradores, dos consumidores. Existe uma interlocução muito forte na relação da definição das políticas públicas dos nossos recursos hídricos. Também a questão de definição de projetos, né, de quais são os principais, aonde eles vão ser aplicados, para que de fato eles tenham os resultados que a gente almeja. Então está aqui, nós tivemos no exercício da história do PCJ, né, de 94 a 2022, 855 milhões em projetos de investimento, né, sendo 630 na esfera federal e o restante através do Paulista e do FEHIDRO. A maioria desses projetos tem com relação a recursos hídricos ou tratamentos e outros afins. Temos aqui, nessa distribuição um pouco mais detalhada, né, desses projetos que foram agora só do ano passado, 2022, e atualmente, nós estamos falando aqui em quase 50 milhões de investimentos em várias áreas, né, seja planos de saneamento, que é uma discussão complexa a partir de agora, aumento de disponibilidade hídrica, planos de drenagem. Quer dizer, é muito eficiente a forma da aplicação e muito discutida e com muita eficiência. A partir daqui, tem alguns projetos, apenas exemplificação também, na questão da questão ambiental, da gente incentivar a produção de água, incentivar a preservação dos nossos produtores,
Então, a gente tem uma relação muito forte com as unidades rurais, para que eles, de fato, possam usar dos nossos recursos também para fazer a preservação, seja das suas áreas de proteção permanentes, seja das suas gerações e produção de água. Então, nós temos bastantes projetos de recuperação, restauro, em parceria, normalmente com as secretarias, e aqui vou reforçar, são projetos em parcerias com os municípios, com as secretarias de agricultura, com as secretarias de meio ambiente, porque sim, também vou reforçar aqui, as coisas acontecem no município, não é no Estado, não é na União, é no município, e é ali que nós temos que agir. Por fim, temos aqui os serviços também do PSA, os serviços ambientais, né, que também é um princípio, você faz os PPIs e a partir daí depois você paga pelos serviços ambientais. Nós temos lá um grande trabalho fazendo, ainda é um processo em desenvolvimento, mas o aculturamento de que também a remuneração para esses produtores rurais, para que façam essa preservação. E aí eu tenho 2 minutos e eu fiz questão de correr na apresentação para dizer exatamente isso. Em que pese o sistema de governança do nosso comitê, do PCJ, funcionar e estão aí os resultados, tenho certeza que vários dos senhores, se não conhecem os projetos, saibam dessa eficiência do sistema. Nós temos sim problemas de governança, e não são poucos, né? A gente tem tido, em algumas situações muito recentes, por exemplo, a construção de 2 barragens no nosso estado, na nossa região da bacia do PCJ, a de Pedreira e a de Duas Pontas, em Amparo, que, por falta de uma articulação e de um planejamento maior, nós estamos com essas 2 obras paradas, né, em função de problemas que houveram, na definição de políticas corretas para a execução disso, e aí faltou, sim, na minha opinião, uma interlocução melhor entre os órgãos para a definição dessas políticas, e estamos falando de 2 intervenções de grande monta, de mais de 1 bilhão, né, e que agora, que se culmina, ainda ter que se concluir, que precisaria ter uma obra complementar, que seria um sistema adutor para abastecer a região de Campinas. Isso seria mais 1 bilhão, então, assim, houve uma falta de planejamento e uma falta de interlocução entre os atores. Então, estou fazendo um meia-culpa aqui de que ainda temos muito a evoluir na questão de governança. E também uma outra discussão complexa, totalmente dificultosa para a gente desenvolver os nossos trabalhos. Você tem uma distribuição do estado inteiro em bacias hidrográficas, que, na minha opinião, é a mais inteligente distribuição operacional do Estado, porém você tem uma sobreposição de criação de regiões metropolitanas que abarcam outras regiões, e você tem agora o sistema novo, né, dos URAUs, né, que é a estruturação de saneamento, querendo criar blocos que também não conversam com a regionalização que foi feita com a questão das bacias hidrográficas. Então, na minha opinião, é um equívoco enorme, né, de a gente não ter um plano de saneamento que embarque da mesma lógica do sistema de bacias hidrográficas. E isso está em discussão nesse momento no Estado de São Paulo, porque não faz sentido algum você criar políticas e não começar primeiro pela definição espacial. Afinal, que rios e que estruturas de abastecimento de água se falam e que municípios e regiões estão envolvidas, e a partir dessa definição espacial, você cria políticas regionais. E acho que aí é um outro erro que o nosso Estado está tendo nessa nova estruturação por um plano de saneamento e de recursos hídricos. Então, só para criar essa polêmica, em que pese o PCJ ser talvez um dos mais organizados e com conceito de governança, ainda falta muita coisa para a gente melhorar. Obrigado. Obrigada, Luciano. Tudo de bom. E a gente aprende muito cada vez mais com vocês do PCJ.